boa noite, graça e paz, tudo bom com os irmãos? O pastor falou, eu achei por um momento que o pastor ia falar assim, eu conheço o Diego desde pequeno. Eu falei assim, conhece desde sempre, porque eu não cresci muito. Brincadeiras, eu conheço o pastor, já tem isso daí uns 20 anos. Agradecer o pastor, estava com saudade do pastor, da Aline, da Rô também, faltou ver a Amandinha, mas feliz demais de estar aqui com os irmãos. Eu sou da Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte, a gente atravessou um pouco ali a Marginal, mas deu certo. Eu brinco que eu não conheço tanto a Zona Leste, mas algumas vezes agora estou indo um pouco mais na Zona Leste, tem uma ponte ali na Marginal que passa para o Tatuapé, eu sempre erro aquela ponte, mas de tanto errar, eu acho que agora eu aprendi, está dando certo, mas eu queria primeiramente dar Feliz Dia das Mães, um Feliz Dia das Mães para cada mãe que está aqui. A minha mãe não pôde estar, ela tem 4 filhos e dá para perceber que eu não sou o preferido dela. Brincadeira, o meu irmão ele se mudou hoje, minha mãe ela também foi acompanhar a mudança dela. E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. O pastor ele falou um pouquinho dessa camiseta tão bonita. Deixa eu só liberar meu celular aqui. Dessa camiseta que eu estou usando tão bonita, é uma camiseta da Junta de Missões Mundiais. Então, nesse ano eu estou com um desafio participando também como missionário mobilizador da Junta. Então, tenho feito alguns trabalhos e eu gosto de andar com essa camiseta porque é a campanha desse ano que a Junta está fazendo e é um tema muito bonito, né? No poder do Espírito, vamos completar a missão. E é realmente na dependência do Espírito Santo. Eu vou te convidar para você abrir a sua Bíblia. E eu fiquei até pensando, puxa, vamos conversar. E eu quero mais do que conversar, é compartilhar com os irmãos algumas experiências que eu tenho vivido. Desde a minha época de Nova Canaã, ali nos meus 10, 11 anos que eu passei por esse processo de conversão, sempre fui muito participativo na igreja, de estar com os jovens, os adolescentes, então comecei a ser líder, e realmente a gente vive num mundo com muitas coisas, né? E aí eu até pensei, puxa, a gente vai falar um pouco disso, fiquei feliz que é o Dia das Mães, porque eu imaginei, puxa, os irmãos comeram lasanha no almoço e vieram aqui, está todo mundo feliz, então é uma coisa super boa. E aí quando eu penso sobre o mundo de hoje, e sobre os jovens, os adolescentes, a primeira coisa que vem na minha cabeça, pensando não só nos jovens, adolescentes, mas quem está aqui, não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Essa é uma frase que tem cada vez mais ecoando no meu coração. Eu fico pensando, puxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Não desperdice da minha vida, não desperdice a sua vida. O meu pastor, ele fez recentemente 40 anos, aí ele estava brincando, né, que ele estava com uma crise, ele falou assim, chegou na crise dos 40, e aí ele falou, puxa, daqui para frente, eu preciso tomar as decisões certas do que eu tenho que escolher, do que eu quero fazer. E aí fiquei pensando, puxa, eu acho que em toda fase da nossa vida a gente tem que realmente escolher com quem a gente quer estar, o que a gente vai fazer, e como que esse mundo que a gente vive é um mundo muito doido. É um mundo que as coisas mudam constantemente e muitas coisas têm acontecido, né? E o que eu também tenho aprendido nesse último tempo é como os momentos que a gente passa, ou os momentos de pressão que a gente passa, mostra muito do que tem no nosso coração. Às vezes você quer saber como uma pessoa como uma pessoa é de verdade, e eu tenho para mim que muitas dessas vezes é no momento da pressão. Eu acho que eu não compartilhei com o pastor, mas recentemente no mês passado, vai fazer um mês ainda, eu fiz uma cirurgia. Tive uma crise terrível de pedra nos rins, não sei quem já teve, a dor realmente é um negócio muito doido, dói demais. E no momento que o médico falou, vai precisar fazer cirurgia, não tem jeito, eu fiquei com muito medo. Eu já sou medroso de normal, eu já fiquei com muito, muito medo. E aí eu, puxa, com medo, mas com medo mesmo fui lá e fiz, deu tudo certo. Mas eu fiquei muito refletindo, eu falei, puxa, por que tanto medo? Né? Eu falei assim, meu Deus, medo. E eu fiquei, puxa, é realmente no momento de pressão que a gente descobre muito o que está no nosso coração. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma passagem na Bíblia, que é uma passagem bem importante, que eu acredito que a maioria de nós já conheça. Inclusive, essa passagem, ela é uma das passagens que estão em todos os evangelhos. Se você for
em Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ter essa passagem. E eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês. Você pode já abrir a sua Bíblia no capítulo 26 de Mateus, Mateus 26. E aí, só para a gente contextualizar, porque a gente vai ler o finalzinho do capítulo 26, mas só para eu contextualizar, para a gente contextualizar, em determinado momento, né, a gente sabe que Jesus ele iria ser crucificado, e um pouco antes, um dia antes, ele chama os seus discípulos. Então ele reúne os 12 discípulos que ele tem. Então os 12 discípulos estão ali com Jesus. Eu fico imaginando que ele coloca uma mesa, eles estão num quarto, em algum lugar, numa casa, coloca uma mesa e senta com os 12 discípulos. Senta com os 12 discípulos, ele fala aquelas palavras que a gente já conhece, né? Ele fala que ele vai compartilhar do corpo dele, ele vai entregar o corpo dele, ele fala também que ele vai derramar do seu sangue, e ele está naquele momento de conversa, né? Então é realmente aquele momento que eu imagino que é um momento tenso, né? Ele compartilhando algumas coisas, e ele sai. Ele sai com os discípulos, e aí na Bíblia fala que eles estão naquele caminho, em direção ao Monte das Oliveiras, eles estão andando, e em determinado momento os discípulos estão conversando e Jesus fala para os discípulos, né? Ainda essa noite todos vocês vão me abandonar. E aí os discípulos ficam olhando, achando meio estranha essa fala assim, do nada, né? E eu imagino que a primeira reação, não, a gente não vai abandonar. E aí Pedro, ele olha para Jesus e ele fala: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jesus, pode acontecer qualquer coisa, mas eu não vou te abandonar. E aí Jesus ele fala, né, aquela frase que a gente conhece, ele fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes. Depois disso a gente já conhece a história, Jesus é preso, e ele está naquele momento realmente preso. A gente vai ler um texto a partir do versículo 69 do capítulo 26, que é o momento onde Pedro se encontra, né, que ele está ali, nesse momento de tensão, Jesus preso, realmente os discípulos se dispersam, e aí Pedro ele está um pouco distante, ele sabe onde Jesus está, ele chega próximo ali, e ele está ali, ao derredor, né? E aí em Mateus 26, no versículo 69, fala assim: enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada viu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali, chorando amargamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada mãe que está aqui, que o Senhor possa continuar a abençoando a cada uma delas, Senhor Deus, dando saúde, estando com cada uma, Senhor. Senhor, nós também te pedimos por esse momento, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, que a sua palavra venha de encontro aos nossos corações, que o seu Santo Espírito fale conosco. É tudo que nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Pensando um pouco nisso que a gente acabou de ler, eu acredito que realmente essa é uma passagem que mostra um momento de tensão, um momento que Jesus é preso, os discípulos estão ali dispersos, a gente está vendo um pouco da reação de Pedro, mas eu fico pensando um pouco sobre o mundo que a gente vive hoje. E é um negócio tão interessante porque
até não existe um conceito tão fechado de como funciona o tempo que a gente vive. Tem alguns filósofos ou pensadores que vão falar que a gente vive numa modernidade, tem outros que vão falar que já é uma hipermodernidade, mas todo mundo tentando entender o que está acontecendo. E eu acho que todo mundo pode perceber que tem muita coisa acontecendo e numa velocidade muito rápida, que não dá nem tempo de a gente pensar que está para acontecer na tecnologia, que já aparece uma outra coisa. E eu lembro que há um tempo atrás, quando eu estava estudando teologia, e a gente começou a estudar um pouco sobre isso, sobre o tempo que a gente vive, sobre o contexto que a gente vive, e é extremamente importante a gente entender o contexto que a gente vive, porque é a partir disso que a gente vai pensar como que a gente vai reagir às situações que a gente vive, né? E tem um teólogo que eu gosto muito, que é o teólogo John Stott, que é um inglês, um pastor anglicano, e eu li um livro dele recentemente que chama O Discípulo Radical. E eu lembro que já no primeiro capítulo, o nome do capítulo é Inconformismo, ele falava sobre as tendências que o mundo de hoje sofre. As tendências de coisas, situações que se passam nesse mundo e a gente precisa realmente refletir e pensar sobre isso. E aí ele fala sobre 4. Eu peguei esses 4 pontos e acrescentei um aqui também, mas a gente pode pensar várias coisas. Então, por exemplo, a gente vive num contexto, numa sociedade com muito individualismo. O que seria esse individualismo? As pessoas o tempo todo só pensam nelas. Então, puxa, eu quero fazer alguma coisa que seja para mim, não pode ser para o outro. Ou, por exemplo, se a gente abrir as nossas redes sociais, pode ser que se a gente estiver rolando ali o nosso feed, só vai ter pessoas mostrando foto delas mesmas, do que elas estão fazendo, enfim. Mas é só o tempo todo, tudo sobre eu. E realmente a gente vive num tempo extremamente individualista. A gente vive num tempo bem complicado. E aí também a gente vive num tempo que a gente vai chamar de hedonismo. E o hedonismo nada mais é que a busca pelo prazer. Então, por exemplo, e aí pensando nos jovens, existem muitos jovens, uma parcela dos jovens, que começam a trabalhar e aí às vezes fala, puxa, começou um primeiro emprego. Aí você vai conversar, e aí você está gostando, como que está? Não, não é o que eu quero. Eu já quero começar ali, ó, fazendo isso e assado, e começa a compartilhar como que tá as coisas, e é super, a gente entende, né, as reclamações, mas eu fico pensando, puxa, ninguém começa num cargo alto, todo mundo está ali o tempo todo num cargo pequeno, começando, e nem sempre, e eu tenho aprendido isso, nem sempre, quando a gente está trabalhando, a gente vai fazer o que a gente gosta. Às vezes a gente precisa trabalhar porque é necessário, porque se a gente não trabalha, a gente não vai conseguir comprar comida, não vai conseguir pagar o aluguel ou fazer qualquer outra coisa, e é necessário. Então, nem sempre a gente vai conseguir unir as duas coisas, né? Eu gosto daquilo que eu faço e, de fato, eu estou trabalhando porque eu gosto do que eu faço. Às vezes tem um momento da vida que não, e está tudo bem. Mas a gente vive nessa sociedade, nesse tempo, que a busca do prazer é uma coisa constante. E aí, emendando essa busca pelo prazer, tem um outro ponto também que é bem interessante, que é o consumismo. A gente vive num tempo extremamente consumista. E aí eu lembro de, há uns anos atrás, eu fazia parte de uma igreja, eu estava nessa igreja, e aí apareceu um casal, né, e eu vi aquele casal, um casal de jovens, e aí sabe quando você reconhece, você, puxa, são amigos de amigos, eu conheço e tal. Aí eu falei, puxa, vou, né, teve o culto, e aí no final do culto eu fui cumprimentar, fui conhecer, e eu sabia que eles já eram cristãos, né? E aí eu fui conversar com eles no final, e eles estavam me explicando, ele falou, puxa, a gente está aqui na igreja, que a gente está procurando igrejas, então a gente está indo em várias igrejas e conhecendo um pouco mais, eu, puxa, que legal, né? Feliz que vocês estão aqui. E aí eu fiz a seguinte pergunta para eles, vocês gostaram? E eu achei a resposta deles muito interessante. O rapaz, ele falou assim para mim, nossa, a gente gostou da igreja, muito legal. A palavra foi incrível, né? Eu gosto desse conteúdo e tudo mais. Ah, mas o louvor, eu não gostei muito não.
O louvor para mim tem que ser assim assado, tem que ter tal música e tudo mais. E eu lembro que aquelas palavras, assim, bateu muito forte em mim, porque eu fiquei, puxa, e eu tô dentro disso, né? Parece que a gente procura uma igreja como quem procura um fast food. Eu vou para aquele lugar não pensando em se eu posso servir, ou as habilidades que Deus me deu, ou qualquer outra coisa. Parece que a gente vive num tempo que, num geral, né, ou algumas pessoas, de fato, procuram, e às vezes eu fico pensando nisso, falo, puxa, será que eu estou na igreja que eu estou porque eu realmente estou aqui para servir, ou é porque tem alguma coisa acontecendo que está me dando prazer? E é preocupante isso, mas a gente vive num contexto que o consumismo é o tempo todo. Então a gente está o tempo todo querendo fazer coisas que nos agradam, a gente está ali querendo consumir. Tem também um outro contexto uma dessas características que a gente vive, que é o ativismo. E eu lembro que quando eu comecei a ouvir sobre ativismo, eu fiquei até um pouco assustado, porque o ativismo, nós vamos falar aquilo que nós fazemos. Então, por exemplo, eu sou Diego, e talvez a melhor definição que eu possa dar para mim, eu sou Diego, um filho amado de Deus. Só que muitas das vezes a gente se apresenta não só como Diego, mas o Diego, economista, teólogo, ou professor, médico, advogado, e a gente une muito, e é muito interessante, né, que a gente faz essa união daquilo que a gente é com aquilo que a gente faz. Tá tudo bem nisso? Tá tudo bem, a gente quer se apresentar, a gente quer falar com com aquilo que a gente trabalha, mas às vezes eu fico pensando, e se eu perco uma habilidade, eu não posso mais exercer a mesma atividade que eu fazia? Eu não vou ter mais identidade? E a gente vive nesse ativismo o tempo todo. E a gente pode olhar também até nas redes sociais, porque nas redes sociais mostra muito disso. Porque a gente quer publicar na rede social aquilo que a gente está fazendo. Não são coisas aleatórias. O que eu estou fazendo? É isso que eu quero mostrar, porque aquilo que eu publico que eu estou fazendo é aquilo que eu sou. E a gente vive nesse mundo, nesse contexto, que tem várias características. Eu estou compartilhando aqui com vocês são 4, né? Compartilhei aqui 4 características. E eu poderia adicionar várias outras características que a gente vive no mundo. E talvez esse compartilhamento que eu estou fazendo é só para a gente pensar que a gente vive num contexto com muitas coisas acontecendo. E se a gente não para refletir e para entender o que está acontecendo, a gente vai ser tomado por isso. E eu gosto de pensar, até aqui na igreja, né, a gente está no mês da família, e eu fico feliz também de compartilhar. Eu, como jovem, eu também passo por isso, por tudo isso que está acontecendo aqui. Às vezes eu falo, puxa, eu estou falando sobre isso, mas eu também estou ali no Instagram. E realmente eu acho que é para todos nós refletirmos, para a gente pensar naquilo que a gente vive, né? E eu queria voltar um pouquinho no texto que a gente está lendo, no versículo 69 mesmo, vai falar assim no texto, né? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse ele. E esse é o momento que Pedro está. Pedro está num momento tenso, que a gente sabe que era um momento que tudo poderia acontecer. Pedro, ele fala que ele não iria realmente abandonar Jesus, mas na prática ele acaba abandonando. E eu falei no começo, e eu acredito muito nisso, que se você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente, conviva com essa pessoa no momento de pressão. Conviva com essa pessoa no momento de pressão. E talvez a primeira verdade, eu vou chamar assim, é aquilo que está no nosso coração, a gente só vai descobrir no momento de pressão. É isso. E eu fico imaginando também, eu gosto muito de pensar, se você olhar, por exemplo, uma pasta de dente, a gente não sabe qual que é o conteúdo que está ali dentro. A gente só vai descobrir quando a gente pressionar. Quando a gente apertar, a gente vai descobrir o que está ali dentro. E é no momento de pressão. E eu penso e eu reflito. Como eu lido e como eu sou nesses momentos de pressão da minha vida.
Seja na minha casa, com a minha família, seja no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, aonde eu estiver. Como que eu lido com o momento de pressão? E eu fico refletindo nisso. Como está o meu coração nesses momentos de pressão? Tem uma escritora que eu gosto muito, a Brené Brown, e ela tem um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. E eu lembro que eu li esse livro e eu gostei demais do livro. E ela fala, em um determinado momento do livro, ela fala exatamente assim. No exemplo do Pedro, ele fala que ele não iria abandonar Jesus, ele abandona. E ela fala assim no livro, que existe uma lacuna daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz. Existe uma lacuna entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E a gente tem cada vez mais tentar diminuir essa lacuna. E a gente tentar viver de acordo com aquilo que a gente está falando. E a gente pode pensar aqui juntos, realmente Pedro estava num momento tenso e ele nega a Jesus. Ele nega Jesus. Então, o primeiro ponto aqui para a gente pensar é realmente que a gente vai descobrir o que está no nosso coração no momento de pressão. E aí, continuando um pouquinho nisso que a gente está lendo aqui, fala assim no versículo 71. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, disse ele. E é interessante que nesse momento que essa pessoa reconhece a Pedro, ela também reconhece a Jesus. E ela fala: ele esteve com Jesus, eu tenho certeza, ele esteve com Jesus. E eu me lembro, quando eu era adolescente, e eu preciso confessar isso, quando eu era adolescente, eu sentia uma vergonha às vezes de falar que eu era cristão. Dava uma vergonha na escola, porque quando eu falava que eu era cristão, as pessoas já colocavam vários julgamentos, né, ou pré-julgamentos ali. Puxa, ele é isso, é assado. E com o decorrer dos anos, eu comecei a ficar feliz de compartilhar com as pessoas do meu trabalho, com as pessoas que não fazem parte da igreja, de compartilhar realmente que eu faço parte da igreja. Mas ainda assim, existia um momento da minha vida que eu tinha essa vergonha. Falar, puxa, falar ali que eu sou cristão. Não sei também se vocês já passaram por isso. Eu falo assim, puxa, dá um constrangimento. Mas hoje, graças a Deus, é com alegria que eu falo e eu compartilho com os meus amigos. E eu tenho caminhado também muito com jovens, adolescentes, pregando em retiro ou em cultos de jovens e adolescentes. E eu falo que a gente tem que tomar cuidado com a síndrome de Peter Parker. O que seria a síndrome de Peter Parker? Para quem não conhece, Peter Parker é o Homem-Aranha. Só que quando a gente vai assistir a história, existe essa síndrome, né? Porque ele não pode revelar quem ele é. Ele não pode falar para as pessoas que ele é o Homem-Aranha. E a gente tem que tomar cuidado, que não tem problema a gente falar que a gente é cristão, tá bom? A gente não precisa sofrer dessa síndrome do Peter Parker de não compartilhar quem nós somos, de fato, né? E é isso que acontece aqui nesse texto, nesse momento. Uma pessoa reconhece a Pedro e reconhece que que Pedro caminhou com Jesus. E ele fala, não conheço. E aí, vamos ler agora o versículo 73. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou que o seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E é interessante porque ele nega Jesus novamente. Essa pessoa reconhece ele, talvez pelo jeito dele, pelo sotaque, fala assim, puxa, você caminha com Jesus, a gente te conhece. E ele continua negando. Ele fala, eu não conheço a Jesus. E é muito interessante a gente também pensar, e não somente na história de Pedro, porque de fato a gente está vendo Pedro, mas todos os discípulos de Jesus naquele momento abandonaram ele. E quem abandonou Jesus eram as pessoas que estavam sentadas à mesa. Eram as pessoas que nos últimos tempos estavam caminhando com Jesus.
estavam ali, Jesus face a face, convivendo, aprendendo e negaram a Jesus. E eu fico sempre pensando e refletindo, puxa, eles estavam à mesa e abandonaram, como que eu vou reagir nos momentos de tensão? E a minha oração sempre é, Senhor, esteja comigo nos momentos mais difíceis. Porque nos momentos mais difíceis, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente faz, às vezes, é de esquecer, né? De orar. A gente está naquele momento tenso, vai acontecer tantas coisas, a gente esquece. Que é uma coisa tão simples, puxa, eu vou orar, pedir ajuda para Deus. E é uma coisa, a tensão ou os momentos de estresse faz isso muito com a gente, né? E eu queria ler agora o último versículo que a gente tá vendo aqui, que é o versículo 75, que fala assim: Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Quando a gente vê essa história, ou a situação de tudo o que acontece, eu penso em 2 discípulos de Jesus. Eu penso em Pedro, porque Pedro ele negou a Jesus, e eu vejo também Judas, mas Judas ele traiu a Jesus. E para mim, o Senhor concedeu graça para os 2. Ele concedeu graça para os 2. Só que quando a gente vai ver o final da história, é muito interessante ver a reação de cada um. Um nega, outro trai. Eu acredito que Deus realmente concedeu graça e perdão aos 2. E Pedro nega Jesus. E no final fala que ele chorou amargamente. E Judas, a gente sabe que o fim trágico que ele teve. Mas é muito interessante que esse chorando amargamente é um símbolo de realmente ele se arrependeu daquilo que aconteceu com ele, de toda aquela situação. Ele fica realmente triste, e depois a gente pode ver nas outras cartas como Pedro, ele era aquele discípulo valente, que ficava bravo, nervoso com as coisas que aconteciam. Os soldados vieram para prender Jesus, ele já sacou da espada, já cortou a orelha de um, e ele era daquele jeito, mas realmente na história dele e na vida, a gente pode ver como ele foi moldado. Porque quando a gente vai ver depois as cartas ali de Pedro, como ele está com um coração quebrantado, um coração realmente trabalhado. E eu queria compartilhar com vocês, talvez, 2 pontos da gente pensar um pouco mais aplicando na nossa vida, daquilo que a gente pode realmente fazer. E o primeiro ponto, que para mim é bem importante, é a gente pensar que a gente sempre vai estar com Jesus. E é muito importante a gente continuar próximo de Jesus. E como que eu continuo próximo de Jesus? Talvez, em primeiro lugar, é ter pessoas que caminhem com a gente na mesma fé. Quando eu estava estudando teologia, eu estudava ali na região, era Perdizes, e eu tinha que pegar ônibus na Barra Funda. E a gente tinha um trajeto, que era Perdizes-Barra Funda, era um trajeto de uns 15, 20 minutos andando. E esse era o momento mais legal da faculdade, que era o momento que a gente ficava os amigos, a gente ficava conversando, e a gente sempre aprendia várias coisas e ficava conversando. Eu lembro que um dia um amigo, ele estava fazendo essa pergunta para várias pessoas e fez essa pergunta para mim. Ele perguntou assim: se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mais novo, o que você daria de conselho? E eu lembro que quando ele perguntou isso para mim, eu falei, puxa, se eu pudesse voltar 10 anos atrás e eu pudesse dar um conselho para mim, eu daria: fique próximo de pessoas que te deixem mais próximos de Jesus. Fique próximo de pessoas que te deixem mais próximo de Jesus. E eu acredito que a gente vive num contexto de mundo muito difícil, com várias coisas acontecendo, mas nós não estamos sós. Existe uma comunidade, existe uma igreja enorme, e nós não estamos sós. Nós podemos ter amigos que caminhem com a gente, pessoas que estão próximas, que a gente possa compartilhar e crescer. E talvez, nisso que eu estou refletindo, a primeira aplicação que eu penso é realmente que a gente possa ter amigos que nos deixem próximos de Jesus.
que nos momentos de tensão, nesses momentos de pressão, vão nos ajudar também, vão estar com a gente. E a segunda aplicação, talvez seja uma aplicação bem simples, mas eu gosto demais, é a gente realmente orar e ler a Bíblia. E parece que é um negócio tão simples, né? Puxa, todo mundo sabe que a gente precisa orar e ler a Bíblia, mas eu não sei se é coisa de paulista, a gente está o tempo todo correndo, tantas coisas acontecendo, mas a gente precisa orar e ler a Bíblia. Eu fico pensando que às vezes, se a gente separar 10 minutos do nosso dia para orar, em uma semana vão ser 70 minutos. Em um mês, quanto tempo não vai ser? 10 minutos por dia. E é muito importante a gente ler a Bíblia para conhecer mais a Deus e estar ali conhecendo Deus a cada vez mais. E orar também. E a oração, a gente sabe que é extremamente importante para a gente. Então, realmente, a oração e a leitura da palavra de Deus. E eu queria concluir com os irmãos e ler um texto que está em 1 Pedro. Convidar você para abrir 1 Pedro. A gente vai ler um texto, e aí são palavras de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 7. Fala assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Versículo 6. Portanto, agora, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? E o que eu mais gosto desse exemplo, em 1 Pedro, é pensar que assim como o fogo, ele vai ser provado, ele vai ser testado, e é muito bonito a gente imaginar um ouro, porque o ouro, quando a gente vê aquela barra de ouro tão bonita, ele não vem daquela forma tão bonita, precisa ser lapidado, precisa ser passado realmente pelo fogo para ficar naquele formato. E a gente vive nesse mundo que a gente vai ser provado e a gente vai ser testado o tempo todo. Mas a minha oração é que eu, você, todos nós, a gente possa realmente passar pelo fogo, mas ser lapidado pelo Senhor. Amém? Queria convidar o grupo de louvor aqui, acredito que eles vão cantar mais um louvor. Eu queria fazer uma oração com vocês, te convidar para ficar em pé, para a gente poder orar juntos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Senhor, nós vivemos em uma sociedade, em um mundo, com tantas coisas acontecendo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que a gente não desperdice a nossa vida, Senhor. Senhor, que o Senhor possa cuidar de nós, que o Senhor possa estar com cada criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, senhor, senhora, cada idoso que está aqui, ó Deus. Senhor, que a gente possa confiar no Senhor, ó Deus, que nos momentos de pressão da nossa vida, o Seu Santo Espírito, ó Pai, possa nos lembrar, ó Deus, que o Senhor está conosco, ó Pai. Senhor, te peço em especial por essa igreja, Deus. Continue abençoando o pastor Edivaldo,
a sua família, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Deus, para a sua glória, Senhor. Senhor, cuida dessa igreja, ó Deus. Senhor, cuida também, ó Deus, nós te pedimos pela volta da nossa casa, por essa semana, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, pelas nossas famílias, ó Deus. É tudo o que nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.